A FIFA, entidade máxima do futebol, deve confirmar nos próximos dias um novo comunicado que permite que jogadores que estejam na Rússia e na Ucrânia, mediante algumas regras, sejam livres para acertar com qualquer clube de forma unilateral até a metade de 2026. Algumas alternativas surgem no mercado. Eu quero falar sobre um novo capítulo na novela Inter e Juan Portilla e também as mudanças que Roger Machado prepara no time do Inter para encarar a vitória. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar as últimas informações do nosso Colorado nesse conteúdo que é em nome da Zapay. Roda tranquilo com teu veículo. Licenciamento, multa, IPVA, tudo de forma parcelada no cartão de crédito e ainda por cima, né? Você que assiste o Colarzinho aqui tem a opção, né, de usar o cupom COLAR20 para te dar 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay, ele está disponível aqui na descrição do vídeo, é muito rápido e fácil, é só botar a placa do teu carro ali e já vai puxar automaticamente, né? Tudo que está pendente, o valor da parcela, o desconto do colar, né? Tudo bonitinho você tem no app da Zapay, que é muito intuitivo e fácil de mexer. Então dou essa dica para você, aproveita o domingo, né, o final de semana, para ficar em dia com o teu carro e rodar tranquilo aí durante a semana, tá certo? Turma, como eu falei antes na nossa vinheta ali, o Inter está aguardando, né, para os próximos dias a nova normativa da FIFA, né, que permite com que jogadores que tenham vínculo com clubes ucranianos e russos sejam liberados de forma unilateral para jogar em outro lugar. E claro, né, isso também facilita com que o Inter chegue em alguns clubes, né, russos ou ucranianos e tentar um acordo, um empréstimo ou alguma liberação de algum ou outro jogador. Isso aconteceu com o Grêmio recentemente, né? Quando trouxe o Camilo, volante lá do futebol ucraniano. Não veio através da normativa, mas veio a partir de uma rescisão. Então, assim, tem alguns nomes, tá? Que estão nessa lista e eu quero trazer aqui para vocês. Claro, né? Que nem todos poderiam, né, romper de forma unilateral, mas são opções de mercado a partir dessa nova decisão, né, da entidade máxima do futebol, visto que o conflito entre Ucrânia e Rússia está longe de cessar, né? A gente está vendo, infelizmente, essa guerra vai longe. Essa guerra que iniciou lá em 22, quando o Inter trouxe, né, vários jogadores naquela primeira leva. Vitão veio do Shakhtar, o Depena veio do Dinamo de Kiev, Teve mais gente que veio pra cá, cara. Não vou lembrar de cabeça, mas teve muita gente que retornou ao futebol brasileiro. O próprio Robert Renan, né, veio do Zenit. Então tem muita coisa, né, que rolou no futebol brasileiro e o Inter tá de olho nessa. Peguei algumas posições que o Inter tá procurando, tá? Zagueiros, por exemplo, tem muita alternativa. Um deles é o zagueiro Jubal, né, de 31 anos, né, cria da base do Santos. O Inter já sondou esse jogador, tem 1,90 de altura. Ele tá no Krasnodar. O Wanderson veio também, né, naquela guerra em 22, né, mas veio num passe fixado. O Inter depois comprou ele junto ao Krasnodar. E é sobre isso que eu tô falando aqui, né, sobre alternativas de mercado. O Jubal é um zagueiro muito alto, né, de muito posicionamento, muito vigor físico e é uma alternativa, né, que está no mercado. Lembrando que o Inter está buscando zagueiros muito para compor a saída do Rogel, né, já que as duas alternativas, né, que temos hoje para a zaga, além do mercado, são o Kaique Rocha, que jogou 15 minutos e é extremamente contestado pela torcida, e o Cleiton Sampaio, que até o momento não se firmou, né, como uma peça confiável, né? Então o Inter tem Juninho, Vitor Gabriel, Vitão e Mercado. São 4, falta um, né, para compor de forma mais forte e, claro, né, uma reposição teria de vir caso o Inter venda o Vitão ou até mesmo o Vitor Gabriel, né? E para mim essa reposição ela é muito clara também nessa lista, tá? É o Nino, zagueiro campeão da Libertadores com o Fluminense 2023, jogador que chegou até a seleção brasileira, 28 anos, 1,88. Para mim é a reposição ideal para o Vitão, tá? Um zagueiro técnico, zagueiro de bom bote, né, bom posicionamento. Então é outro, né, que tá lá no Zenit e que poderia, né, ser tentado aí pelo Internacional. Até acho que para titular é difícil, né? O Inter tem algumas posições que, se não perder ninguém, que é o caso da zaga, não vejo motivo para o Inter investir num zagueiro como o Nino. Claro, ele é muito bom, mas a gente tem outras carências, né, que demandariam um investimento um pouquinho maior. Como, por exemplo, a volância. E aqui tem um outro nome que eu gosto muito, que é o Vilmar Barrios, jogador do Zenit colombiano.
surgiu muito bem no Boca Juniors, está há muito tempo, né, já lá no futebol russo. Para mim é um jogador desses dinâmicos, né, que a gente sempre fala, né, de área a área, que conduz, né, defesa para ataque, né, que tem força, que tem intensidade. Para mim é um nome interessante aqui, 31 anos, né, o jogador colombiano. E aí, separei outras duas questões do ataque, né? O Inter tá procurando pontas. E eu separei um ponta esquerda e também, né, na verdade, separei dois pontas esquerdas, né? Destros, né, na verdade, né? Esse aqui é meio difícil, tá? Mas igual eu coloquei na lista, que é o Pedro, jogador de apenas 19 anos, né, que joga no Zenit. O Zenit pagou uma Babilônia, né, para o Corinthians, 9 milhões de euros por 50% desse jogador. Ele que é cria, né, como eu disse, da base do Corinthians, era um fenômeno em categoria de base, fez ótimas temporadas e já vai para a sua terceira temporada, né, no Zenit. Ano passado fez 36 jogos, 5 gols, 5 assistências. Então foi um titular meio que em conteste, né, do Zenit na última temporada, né? Ele tem apenas 1,71 de altura, mas é um jogador, né, muito interessante, né, que de repente o Inter poderia tentar em cima dessa normativa, mesmo achando difícil. O que eu acho mais viável é o Vitor Sá, jogador de 31 anos, campeão, né, com o Botafogo recentemente. Fez parte também daquela campanha que o Botafogo foi muito bem. Eu lembro de um 3-1 lá no Newton Santos. É um jogo depois do Inter eliminar o River na Libertadores. Eu fui nesse jogo lá no Newton Santos e o Vitor Sá arrebentou com o jogo, né? Jogador de lado, veloz, pisa na área, faz gols. E está no Krasnodar, né, da Rússia. Então, poderia também ser uma alternativa importante aí para o time colorado. Então, são esses alguns nomes que eu separei, tá? Que estão na Rússia, jogadores principalmente brasileiros. Claro que o Barros é colombiano, mas que o Inter poderia tentar de alguma forma investir. Quero falar também, gente, sobre a investida do Inter no mercado por Juan Portilla, jogador de 26 anos, colombiano do Tajeres. O presidente do clube, né, confirmou que a proposta colorada foi na casa de 3 milhões de dólares e o Tajeres pede o dobro. Então há um universo aqui, né? O Inter precisa chegar ou em 6 milhões de dólares ou tentar encurtar essa distância, né? Algo entre 3 e 6, e aí a discussão de repente fica em torno do percentual. O River, ao que eu pude apurar, está fora desse negócio, tá? O River não deve avançar. Inter e Atlético Mineiro estão atrás desse jogador. Então, Juan Portilla, né, jogador que é muito mais um primeiro volante, né, para repor a lesão do Fernando. O Inter que hoje tem no plantel somente o Ronaldo, né, à disposição para esse setor. Pode usar, né, claro, o Thiago Maia improvisado, ou até mesmo um garoto como o Luiz Otávio, mas não é a tendência, né? Então, haverá, né, uma nova tentativa pelo Juan Portilla, jogador que eu considero muito bom jogador, tá? Acho ele um talento que o Inter poderia investir. Enquanto isso não acontece, o técnico Roger Machado, né, começa a mexer as suas peças visando o jogo do próximo sábado. Estamos a menos de uma semana de ver o Internacional em campo pelo Campeonato Brasileiro. No sábado teve o jogo treino contra o Brasil de Farroupilha, coloquei os gols para vocês aqui no vídeo de ontem, e a gente já pode ver algumas coisas, tá? Que o Roger vem testando, né? A primeira, ele não vai ter o Vitão no jogo contra o Vitória, né? Tá suspenso por 2 jogos, em virtude das declarações, né, que deu lá na Arena Corinthians, na derrota por 4-2, e o Cleiton Sampaio, né, esteve à frente do Gabriel Mercado. Então, se, né, o Vitão não conseguir, né, o efeito suspensivo, teremos provavelmente Cleiton Sampaio e Vitor Gabriel, né, na zaga contra o Vitória. No meio-campo, Ronaldo está suspenso e o Fernando está lesionado. Então a tendência é de Thiago Maia e Bruno Henrique abrindo o meio-campo. O Ramon também esteve no lado esquerdo, porque o Bernabé talvez não reúna condições ainda de atuar contra o Vitória. Está em fase final de transição. Então, se eu pudesse apostar num time para começar contra o Vitória, Rocher, Brian Aguirre, Vitão ou Sampaio, Vitor Gabriel e Ramon, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley Carboneiro e na frente o Rafael Borré. Tá certo? Não esquece, gente, que as semifinais do Super Mundial estão definidas. Fluminense e Chelsea jogam na terça-feira e na quarta tem o Real Madrid contra o Paris Saint-Germain. Qual será a final do Super Mundial? Deixa aqui o teu comentário e palpita lá na KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas. Pode ser a sua também, lembrando que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!